E chegamos à segunda aula do Laboratório de Imagens Surrealistas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre, adivinha o quê? Surrealismo na fotografia. Agora, mais especificamente, irei abordar os principais fotógrafos e técnicas do movimento envolvente. Venho aqui primeiramente dizer que, apesar dos surrealistas fugirem do realismo, a fotografia foi um meio muito privilegiado nas principais publicações do movimento. O principal meio de divulgação do surrealismo eram pelas revistas. Revistas como La Révolution Surréaliste, Minotaur, Documents, eram principalmente ilustradas por fotografias. E foi por elas também que se revelaram as obras dos principais fotógrafos. Artistas como Hans Belmer, Raoul Bach, Brassai, Man Ray, André Kertész, Boifard tiveram suas fotos expostas nessas revistas. Tanto a fotografia quanto o cinema foram considerados a mais eficaz forma de produção visual dos surrealistas, porque ela tinha a capacidade de revelar realidades ocultas dentro da própria realidade. Em relação ao cinema, os surrealistas reconheciam o poder do cinema de mostrar o fluxo do pensamento inconsciente e criar experiências visuais oníricas a partir desse registro tátil do real. Antes do surgimento do surrealismo, durante o período Dada, os artistas tinham o costume de irem entrando de sala em sala de cinema e vendo cenas aleatórias. Eles entravam em uma sala, assistiam uma cena, depois saíam, entravam em outra sala, assistiam outra cena. E o propósito era experimentar essa relação onírica das imagens, sem submeter ela a uma narrativa. Da mesma forma, a fotografia surrealista procurou destituir a imagem da relação com o seu preceito de captura do instante ou prova de realidade. E para isso, os fotógrafos utilizaram-se de experimentos e métodos que subvertiam os modos da fotografia até então praticada. E serão algumas dessas formas e fotógrafos que eu irei apresentar a partir de agora. Bom, vou começar pela fotomontagem. A fotomontagem é algo que vem desde o período Dada, que propunha a criação de imagens abstratas obtidas sem a utilização da câmera fotográfica. Já no surrealismo, a colagem foi utilizada como uma forma de desafiar essa realidade da fotografia. Então, geralmente, eles buscavam fazer uma colagem com imagens com uma visualidade um pouco mais parecida. Como, por exemplo, essa foto famosa da Dora Maar. Inclusive, um dos métodos que os surrealistas utilizavam para a fotomontagem era de retocar a imagem, né? E fotografar novamente essa colagem para produzir um efeito mais realista e unificado da fotomontagem. Essa relação entre colagem dadaísta e fotomontagem foi algo que me confundiu durante um tempo, mas eu acho que a própria nomenclatura utilizada para cada uma das técnicas já diz muito sobre a sua proposta. Um é mais livre e foge completamente da tentativa de reproduzir o real, e a outra tenta construir uma subversão do real na própria reprodução do mesmo. Como exemplo de fotomontagem, eu trago aqui as obras do artista Atos Bulcão, um artista brasileiro que foi pintor, escultor e produziu várias colagens, assim como o artista René Passeron, que inventa uma técnica de colagem que ele chama de inimagem, onde, a partir do recorte, ele ressignifica a imagem que está sendo mostrada. René Passeron fazia parte de um grupo de surrealistas dissidentes.
Já Atos Bulcão, que é mais reconhecido pelo seu trabalho com azulejos, diz que o seu trabalho de fotomontagem é influenciado pelo cinema e pela montagem cinematográfica. Uma outra técnica que ficou famosa no período surrealista foi a raiografia. Criada e explorada por Man Ray, a raiografia era uma fotografia obtida pela exposição da luz no papel fotográfico, que imprime a sombra dos objetos que eram colocados em cima do fotograma. Man Ray descobre essa técnica sem querer, no momento que ele deixa cair um papel fotográfico na água, se não me engano, ou algum objeto em cima desse papel fotográfico, e para não desperdiçar o papel, ele resolve ligar a luz para imprimir o objeto, e a partir disso ele começa a desenvolver essa linguagem. Man Ray, antes de virar fotógrafo, era pintor, então ele vê a raiografia como uma forma de pintar diretamente com a luz. Em suas raiografias, ele sobrepunha objetos, às vezes recortes de silhuetas ou até mesmo outras fotografias ou os próprios negativos. Ele também brincava com a sobreposição desses elementos. Então ele ligava a luz, imprimia algo, apagava, colocava outro objeto, ligava a luz, imprimia mais um pouco. E isso criava imagens abstratas e com bastante profundidade também. Ainda falando sobre formas de revelação, uma outra técnica que se realizava nesse momento da revelação da foto é a fossilização, que foi desenvolvida pelo fotógrafo Raoul Bach, que consistia em sobrepor o negativo e o positivo da mesma foto, com um ligeiro deslocamento entre essas imagens, o que criava um aspecto de baixo relevo. Além disso, Raoul Bach, em suas fossilizações, se utilizava também de recortes desses negativos e positivos. Além da fossilização, o Bach explorou várias outras técnicas, como a solarização, a superexposição e muitas vezes a queima. Bom, eu acho que por hoje nós finalizamos e na próxima aula, que vai ser na segunda que vem, eu vou trazer mais alguns métodos, lembrando que na descrição tem o link do Zine para impressão e que essas aulas eu estou fazendo inspirada também nos métodos que eu retrato lá no Zine. Espero que vocês tenham aproveitado e até mais.